Que o Senhor abençoe todos e todas. Eu cumprimento especialmente todas as igrejas que temos em mais de 60 países. Eu cumprimento todos vocês com muito carinho. E aqui também os irmãos que estão junto de mim gostariam de cumprimentar vocês especialmente. Deus abençoe vocês e podem se sentar. Vocês lá também nas suas casas podem se sentar, podem ficar confortáveis. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês e tomara que vocês consigam aproveitar esses ensinamentos, que vocês coloquem eles nos seus corações e pratiquem esses ensinamentos. Tomara que vocês leiam a Bíblia e que vocês possam encontrar muitos segredos, muitos mistérios escondidos, que vocês se apaixonem pelo nosso Deus. Porque a Bíblia é o livro que Deus permitiu que existisse no mundo para que Deus possa se mostrar para as pessoas, para que a humanidade pudesse saber que existe um ser superior. Mesmo que nem todos acreditam e nem todos têm aceitado esse livro, nem todos acreditam que Deus existe, mas nós acreditamos sim, porque Deus se manifestou nas nossas vidas e Ele se mostrou para nós uma e muitas vezes e de 1000 formas. Então, nós não duvidamos da existência de Deus, porque Ele vive para sempre e tem aquele mistério grande que existe, que é que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o maior mistério que existe e por meio desse mistério também vem muita polêmica, muita controvérsia. Há muitas pessoas que não entendem e acham que precisam de teorias para entender, mas eles nunca vão achar essas teorias, porque é só sobre acreditar, é acreditar no que Deus disse para nós, é só isso. Como quando Deus disse para Abraão, Ele disse, você precisa sair da sua terra, de perto da sua família, de onde você tem os seus bens. Sai e vai para um outro lugar que eu te mostrarei, porque eu te farei pai de muitas nações. Com certeza, naquela época, Abraão nem conhecia outros povos nem cidade, ele não conhecia outras pessoas, só a sua família, só o seu ambiente familiar, as pessoas que estavam ao redor dele, os seres queridos dele, os parentes, a família dele. E Deus disse para ele que seria pai de muitas nações. E ele disse, isso aqui é um mistério. Eu não entendo, mas eu acredito, porque Deus disse para mim, então eu acredito. Será assim, Senhor, e eu farei. E diz na Bíblia que ele se foi, ele obedeceu, Senhor, glória ao nosso Deus. E dessa forma nós hoje também, Deus nos ensinou que nós temos que acreditar que Ele trabalha como Pai, que Ele trabalha como Filho e como Espírito Santo. E não é que sejam 3 deuses ou que seja um Deus de 3 cabeças, como as pessoas falam lá fora, mas é um só Deus verdadeiro e para Ele não há nada impossível. Deus faz milagres. Ele tem feito tantos milagres e nós sabemos que realmente é assim e é por causa disso que nós estamos aqui diante dEle, perante o nosso Deus. E nós estamos convidando vocês também para participarem dessas grandes bênçãos que nós desfrutamos e vivemos aqui desde que conhecemos essa palavra formosa, os caminhos do nosso Deus. Então a honra e a glória sejam para o Senhor e nós vamos cantar ao Senhor o hino 61. Eu peço desculpas para os irmãos de todas as igrejas, porque há muitas igrejas que estão se congregando nesse momento, assistindo o ensinamento, nos assistindo, e eu peço desculpas para vocês, porque nós acabamos demora um pouco para vocês, porque depois do ensinamento continua o culto em cada igreja. Então, irmãos, hoje é domingo, então eu peço para vocês paciência, e é melhor vocês se concentrarem, prestarem muita atenção nas coisas de Deus e o tempo vai passar voando e vocês não vão se sentir cansados, nem com sono, nem com preguiça. Vamos cantar para o Senhor, então, o hino 61, intitulado O Consolador Veio. O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz aqui que ele veio ao mundo e ele está no meio de nós faz mais de 2000 anos, trabalhando no coração de homens e mulheres. Então, nós vamos cantar com todo o nosso coração e com muita alegria.
doquier el hombre esté, la nueva proclamad, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos, anunciad que el Padre nos envió, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue su aurora celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. Él es quien da la luz y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. Oh grande eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar del don que recibí. Al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor e vocês sabem que quando nós cantamos sem a música de fundo, é também para que os irmãos e as irmãs possam aprender os hinos. Porque quando toca música na congregação, então acaba se ofuscando a melodia do hino e as pessoas não conseguem aprender bem a melodia do hino e elas acabam cantando de uma forma errada. Então, quando nós cantamos assim, então vocês percebem as notas que temos que cantar e aí nós percebemos o quão formosos esses hinos são. Então, também é muito importante, às vezes, cantar sem a música de fundo para que possamos aprender a cantar os hinos e os coros. Bem, os meus queridos irmãos e irmãs, os meus queridos espectadores, hoje nós vamos continuar com o nosso ensinamento maravilhoso que nós estamos tendo ao respeito dos dons espirituais, ao respeito
do que Deus colocou na sua igreja, os dons, diz aqui que os dons, os ministérios. O apóstolo Paulo disse que Deus colocou na igreja ministérios e que era o mesmo Senhor Jesus Cristo quem tinha dado eles para nós. Também disse que Deus faz diferentes atividades, mas que é o mesmo Deus. E que o Espírito Santo, ele dá diversidade de dons para cada crente, homem ou mulher, e que é o mesmo Deus quem faz. Por causa disso, nós não podemos dizer, não, mas é que os dons são do Espírito Santo, e ser profeta, ser apóstolo, ser evangelista, isso vem do Senhor Jesus, e fazer milagres extraordinários que acontecem na nossa vida, e isso é dado pelo Pai. Não, nós dizemos que Deus é o que faz todas as coisas em todos, porque Deus é um só. Então, nós falamos os dons espirituais. O Espírito Santo, ele vem morar no coração de um homem e de uma mulher que seguem o caminho do Senhor. E alguém me fez uma pergunta, escreveu para mim e disse que como fazemos para receber o Espírito Santo, porque eu falei que quando o Espírito Santo vem na nossa vida, na nossa alma, que nós sentimos, algumas pessoas sentem a vontade de chorar, outros sentem a vontade de gritar, outros de tossir, outros até acabam passando mal, porque eles passam mal quando há espíritos maus na pessoa. E aí, quando o Espírito Santo vem nessa pessoa, ele primeiro tem que limpá-la antes de conseguir pousar nela. Por causa disso, há uma luta e a pessoa acaba passando mal e às vezes até vomita, porque tem que sair esses espíritos maus do corpo dela. E aí, então, o Espírito Santo pode vir possuí-la. Tem todas essas manifestações. Outras vezes, as pessoas sentem muito calor no corpo, calor na cabeça, calor no corpo, e os seus braços, as suas pernas ficam se balançando, a pessoa acaba se balançando porque o Espírito faz ela se balançar de um lado para o outro. Essas são as manifestações do Espírito Santo quando ele vem numa pessoa. Mas essas manifestações acontecem somente quando as pessoas estão dentro da igreja, dentro da congregação, quando eles estão num templo, todos congregando, louvando e glorificando o Senhor, uns cantando, outros orando, outros louvando. Então é aí quando vem o Espírito Santo e entra nas pessoas e as pessoas acabam sentindo aquilo. Mas não é quando você vai correr, ou você está na academia, ou você está correndo, fazendo exercício, e aí então você sentiu o calor e acha, é o Espírito Santo. Não, não é isso. Isso acontece só quando estamos congregados aqui dentro da igreja. Quando nós viemos somente orar a Deus. Por exemplo, semana passada eu vim na igreja, eu me congreguei todos os dias, vim todos os dias no louvor, busquei o Espírito Santo. E na semana que vem eu virei também todos os dias, vou me congregar para ver se eu consigo receber o Espírito Santo. Eu vou louvar, vou orar para o Senhor. São nesses momentos que vocês vão sentir aquilo. Tomem cuidado, porque uma outra pessoa falou para mim que estava sentindo muito calor, mas é provável que ela tenha problemas da menopausa. E como eu disse para vocês que vocês sentem calor, então ela achou que aquilo era o Espírito Santo. Mas não temos que ficar confusos, por favor. O que você sente lá fora no mundo é diferente. Aqui dentro da congregação, quando todos estamos orando, é aí quando o Espírito Santo vai se manifestar, quando as pessoas vão falar em outras línguas, outros idiomas, e elas começam a profetizar. Por causa disso que é importante vir na congregação. Por causa disso é importante se congregar. Se lembrem que em Hebreus, o apóstolo Paulo, ele disse para as pessoas, para as igrejas, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, porque alguns tinham o costume de deixar de se congregar, e isso está errado. Alguns falam, não, eu não vou na igreja, eu não vou no templo, porque aqui na minha casa eu posso orar, aqui na minha casa eu posso ler a Bíblia, eu vou orar e cantar para Deus, e é suficiente. Não é suficiente. Quando o apóstolo ensinou em Hebreus, ele disse, não deixando de nos congregar, ele quer dizer não deixem a congregação, quer dizer não parem de ir na igreja,
Porque Deus quer que você se congregue para que o Espírito Santo possa vir na sua vida e lhe dar os dons, possa batizar você com o Espírito Santo e lhe dar os dons espirituais, lhe dar o dom da profecia. De uma outra forma, você não vai conseguir os dons lá na sua casa, sozinho, ou no seu apartamento, no seu a pé, no seu andar, como falam em alguns países, na sua moradia, lá onde você mora. Se você sozinho acha que vai orar e ler e conseguir os dons espirituais, a questão é, para quem você vai ministrar esses dons? Ninguém, porque você mora sozinho, com certeza. Então, vocês precisam ir na congregação. É o que vocês têm que levar em consideração e não se esqueçam de ler o último capítulo de Hebreus, onde diz, não deixando de nos congregar como é costume de alguns. Para quê? Para o quê? Porque é para receber os dons espirituais, para ministrar os dons pelos outros, para conseguirem pôr as mãos naqueles que estão doentes. É para isso que existe a congregação. E por causa disso, Deus disse que todos os dias as portas dos seus templos têm que ficar abertas, todos os dias. Porque uns vêm um dia, outros vêm no outro, outros vêm na quarta, outros vêm na sexta, pelo estudo, pelo trabalho, pelas crianças, pelas tarefas da vida. Elas não permitem que as pessoas possam vir todos os dias, mas vocês podem vir 2, 3 dias. O dia que você quiser, mas você vem se congregar para trabalhar os dons espirituais e também para receber os dons espirituais. Por causa disso que existe a congregação, para que entre todos possamos louvar e glorificar a Deus, e dessa forma, então, vamos estar em comunhão com o nosso Deus. É dessa forma que nós vamos conseguir vencer e progredir na nossa vida espiritual. E como nós estamos falando do espiritual, hoje nós vamos ver o quê? 1 Coríntios 13. Hoje nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13 e nós vamos ler do verso 1 até o 13, até acabar o capítulo. E hoje nós vamos continuar nos deleitando, porque para mim é um deleite abrir a Bíblia e lê-la e meditar nela. É um deleite aprender do nosso Deus, mas é ainda melhor quando nós conseguimos praticar a palavra do Senhor. 1 de Coríntios, no capítulo 13. É o capítulo 12, aqui houve um erro, porque nós falamos na outra vez do quê? É o capítulo 13 o que vamos ler hoje. Verdade, irmão Álvaro? O 13 que nós vamos ler. Semana passada, nós lemos no capítulo 12 de Coríntios ao respeito do corpo. Diz aqui no capítulo 12, que o apóstolo Paulo, ele explicou que os dons espirituais que Deus deu na igreja, ele comparou, ele ilustrou eles com um corpo, como o corpo de um ser humano que tem a cabeça e tem o corpo. Diz aqui que tem a cabeça e o corpo, o restante do corpo. E dessa forma é feita uma pessoa, um ser humano. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que na igreja, o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo, e aquele corpo é a igreja ou os crentes, os homens e as mulheres de diferentes lugares do mundo, que têm se convertido a Deus sinceramente. Eles vão se tornar o corpo de Cristo, aqueles homens e mulheres. E diz aqui que, como um corpo normal, tem membros. Diz aqui que o corpo tem muitos membros, e ele falava dos olhos, dos ouvidos, das orelhas, dos dedos, dos pés. Ele listou os membros do corpo e ele disse que, como a cabeça não pode funcionar sem o corpo, a mesma coisa acontece com o corpo. Ele sozinho não funciona sem a cabeça. E o corpo tem os membros, e mesmo que eles todos são diferentes, todos os membros do corpo são necessários. Que um pé não poderia dizer para a mão, eu não preciso de você, porque o pé não pode fazer a função que a mão faz.
E a mesma coisa, ao contrário, a mão não pode menosprezar o pé e falar, eu não preciso de você, porque a mão não pode fazer o que o pé faz. Então, essa foi a ilustração, o desenho que o apóstolo Paulo deu para nós aqui no capítulo 12 de 1 de Coríntios, porque ele disse que como os diferentes órgãos do corpo são tão necessários para trabalhar uns com os outros, da mesma forma, na igreja do Senhor, é necessário ter todos os dons espirituais, porque precisa-se de todos os dons espirituais para que as pessoas possam trabalhar para Deus e para que as pessoas possam trabalhar, ministrar os seus dons na igreja. Então, vai ter alguns crentes, homens e mulheres, que vão ter o dom da profecia. Outros serão profetas. Outros serão apóstolos, outros serão mestres. Nós encontramos isso aqui no último verso, no verso 29 do capítulo 12, onde o apóstolo disse... Ele disse, acaso são todos apóstolos? Não, nem todos podem ser apóstolos, porque é a mesma coisa que dizer que o corpo poderia ser feito só de um pé. Mas o pé sozinho, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Ele precisa das pernas, ele precisa do torso, dos braços, ele precisa de tudo aquilo para funcionar. Então diz aqui, acaso são todos profetas? Não, alguns são profetas, alguns homens são profetas e as mulheres profetizas. Diz, acaso são todos mestres? Não, alguns homens crentes no Senhor são mestres e outras mulheres são mestras também. Acaso todos fazem milagres? Não. Alguns crentes Deus usa para fazer milagres e mulheres também que Deus usa para fazer milagres. Diz, acaso todos têm dons de curar? Não. Alguns têm dom de curar, outros têm outros dons. Acaso todos falam em línguas? Não, nem todos falam em línguas. Alguns vão falar em línguas e outros não. Mas é claro que para receber pela primeira vez o Espírito Santo, quando o batismo com o Espírito Santo acontece, o Senhor dá para nós temos que falar em línguas pela primeira vez. Todos têm que falar em línguas. Depois disso, Deus, ele distribui diferentes dons para essa pessoa e então essa pessoa pode acabar não falando tantas línguas depois, mas vai ter os dons que Deus deu para ela. Mas então, para receber o batismo com o Espírito Santo, precisa-se falar em línguas pela primeira vez. Mas nós vamos ver isso num outro ensinamento, nós vamos ver para que fique certinho e claro a obra do Espírito Santo para vocês. Então, aqui diz que se todos falam em línguas, não. Acaso todos as interpretam? Não. Tem homens e mulheres crentes que poderão interpretá-las, mas outros têm outros dons e trabalham de uma outra forma diferente. Então, aqui o apóstolo, ele disse, como vocês conseguem enxergar, é muito necessário que na igreja existam todos os dons espirituais, porque todos são necessários para o crescimento do corpo de Cristo, que é a mesma igreja. E tudo é necessário para esse crescimento, porque o Senhor disse que Ele levantaria a sua igreja sendo perfeita, sem manchas e sem rugas, que Ele levantaria a sua igreja para Ele mesmo, para Ele casar com ela um dia. Então, Deus, para aperfeiçoar essa igreja, Ele aperfeiçoa ela por meio dos dons espirituais. Quando vem os dons espirituais, qualquer dom que for daqueles que nós já temos falado, quando ele vem na vida de um homem ou de uma mulher, o dever desse homem, dessa mulher, é mudar. Eles têm que mudar. Se eles não mudarem, então Deus vai rejeitá-los algum dia, porque eles menosprezaram a palavra do Senhor, aquele presente, aquela dádiva de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vem na vida de um crente ou de uma crente, e o dever deles é mudar a vida deles, falar, Senhor, eu não quero mais pecar, e o Senhor vai me ajudar, porque eu quero te agradar. Então, Deus, ele começará a ajudar você a mudar. Mas se Deus não ver nenhum interesse em você querer mudar, Ele só vê que você quer continuar pecando, então Deus não vai te ajudar, porque Deus quer que você decida
que você sinta no seu coração o desejo de mudar, que você fale para Ele: Senhor, eu quero mudar. Senhor, tira de mim isso que eu tenho aqui, esse pecado que é fulano de tal pecado. Você pode até falar o nome e o sobrenome do pecado. Mas, Senhor, se não me ajudas a tirar esse pecado, como poderei te agradar? Já me deste do teu Espírito, eu já tenho os dons. Mas, Senhor, eu preciso agora que tires de mim esse pecado que me persegue constantemente e que eu não consigo lidar. Senhor, preciso da sua ajuda para mudar, porque eu sozinho não consigo. Então, Deus, Ele vê o seu interesse e Deus começa a transformá-lo e a mudá-lo. Mas tem pessoas que não são assim, elas não são sinceras, elas não querem se converter para Deus, não querem agradar a Deus, elas não querem amar a Deus, elas não querem servir a Deus, elas não querem fazer nada. Então, o que acontece? Elas continuam pecando na sua vida e Deus tolera e tem paciência até um certo tempo, até o dia chegar que Deus tira esses dons que Ele deu para eles, tira deles esses dons e deixa eles sozinhos para vir neles o castigo. É isso que acontece. Nós vamos acabar vendo isso também em ensinamentos que nós vamos ter em Hebreus, onde o apóstolo ele lá explica muito bem as coisas sobre as pessoas que não querem mudar, quando Deus dá o espiritual para elas, mas elas não querem mudar e continuar pecando. E aí, então, nós vamos ver as consequências, depois nós vamos ler elas. Mas aqui no capítulo 12, no final, o apóstolo Paulo, lógico, ele listou e falou que era muito necessário todos os dons espirituais, eu vou falar de novo, para formar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas o apóstolo, no verso 31, disse para eles: desejai com zelo os melhores dons. Os melhores dons, aqueles que vocês acham que são melhores para vocês, não é? Ele disse: desejai com zelo os melhores dons. E ainda um caminho sobremodo excelente eu mostrarei para vocês, ele disse. Mas aqui ele estava falando sobre deixar o pecado. Deixar o pecado. Porque às vezes o Senhor, Ele dá os dons espirituais para uma pessoa que ainda está pecando. E Ele dá os dons espirituais para ela se arrepender, para ela mudar, para ela ter uma vida nova, para ela mudar, para ela amar a Deus, para ela sentir a Deus e para ela escolher, para ela se decidir. Então, por causa disso, o apóstolo disse: desejai com zelo os melhores dons. E ainda um caminho, uma vida que vocês têm que viver sobre modo excelente, eu mostrarei, que é o amor. E vamos ler no capítulo 13. No 13, o amor. Nós vamos ver o que é o amor. Diz: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, o apóstolo disse, se eu falasse muitos idiomas, quer dizer inglês, francês, alemão, português, italiano, bem, todos, japonês, mandarim, diz aqui. E se eu falasse também as línguas dos anjos, aquelas que o Espírito Santo dá para nós quando Ele nos batiza com o seu Santo Espírito e nós começamos a falar em línguas que nós não entendemos. E tem pessoas que falam tantas línguas e é um idioma que nós não conseguimos entender, ninguém entende. Essas aí são as línguas dos anjos. E diz aqui, então, se eu falasse muitos idiomas e falasse muitas línguas dos anjos, sem ter o amor, mas qual é o amor? Bem, os irmãos, a igreja, os irmãos que já estão há algum tempo na igreja, eles já sabem o que é o amor. Mas como aqui na minha frente também tem muitas pessoas novas, muitas pessoas que vieram pela primeira vez, o que é para vocês o amor? Nós não estamos falando do amor entre um casal, que é diferente. O amor entre um casal é diferente. O amor de um homem e de uma mulher, quando os dois se apaixonam, é diferente. Nós não estamos falando desse amor. Nós estamos falando de um amor em termos gerais, um conceito geral. Nos seres humanos que têm amor, que não têm amor. Um ser humano que não tem amor não tem interesse de nada na vida, não tem interesse em fazer ninguém feliz.
Ele não tem interesse, não se preocupa em fazer feliz nem os seus seres queridos, nem a sua família, nem os seus vizinhos, nem as suas amizades, nem os seus parentes, nem ninguém no mundo. Ele não tem o interesse de fazer feliz ninguém, nem agradar ninguém, nem dar nada para ninguém. Não tem esse interesse porque nele não tem amor, naquela pessoa não tem amor. Então, vamos perceber que há uma coisa diferente nessa pessoa, que ela não tem o interesse de agradar nem fazer feliz os outros. Ela não é responsável, ela não é organizada, ela não é generosa, ela não cumpre com os seus deveres. E aí, então, nós, aos poucos, vamos ver o que é o amor. Então, diz, sem ter o amor, seria como o bronze que ressoa, ou o símbolo que retine. E sim, esse bronze que ressoa, se você faz ele tocar com outro bronze, ele começa a fazer um som indeterminado, que não tem sentido. E diz que, da mesma forma, é uma pessoa que não tem amor, que não tem interesse em fazer ninguém feliz. Fazer os outros felizes. E quando as pessoas ouvem da felicidade, elas acham que é o carinho ou o amor entre um casal, que essa é a felicidade, mas não. Há tantas coisas que fazem os seres humanos felizes. Uma criança que nunca comeu um doce, por exemplo, ou uma criança marginalizada que mora longe, que tem uma família muito pobre, eles não têm comida, e ele nunca comeu um chocolate, por exemplo. E dão de presente um chocolate, ele vai comer esse chocolate e vai sentir muita felicidade. É feliz porque ele comeu um chocolate. Então, é para vocês perceberem que a felicidade, na verdade, é muita coisa. Há muitas coisas no mundo, milhares de coisas que geram felicidade. Por causa disso, quando eu falo aqui que há pessoas que não têm interesse em fazer felizes os outros, é porque eles fazem coisas muito desagradáveis que não geram felicidade, mas geram tristeza nos outros. E no verso 2 diz: e se tivesse o dom da profecia, se eu tivesse a profecia, o apóstolo diz aqui, e se tivesse o dom da profecia, e eu profetizo para 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, eu acabo dando profecia na congregação. Mas eu não tenho amor, diz aqui, sem ter amor, eu nada seria. Não serve ter o dom da profecia e servir para muitos a cada domingo, a cada quarta, a cada quinta ou todos os dias, sem ter amor. Mais para frente, nós vamos ver o que é ter amor. Diz, e se soubesse todos os mistérios de Deus e toda a ciência ou conhecimento da doutrina do Senhor, e se tivesse tanta fé, diz aqui que se tivesse tanta fé capaz de transportar montanhas, se eu tivesse uma fé dessas, que eu pudesse transportar montanhas, mas sem ter amor, então nada seria. O que o apóstolo quis dizer aqui, no verso 1, no 2 e no 3, quando ele diz, e se repartisse todos os meus bens para dar de comer aos pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado, mas sem ter amor, de nada me serviria. O verso 1, 2 e 3, ele listou que não serve de nada para ele ter todos os dons espirituais. Ele não poderia dizer, como eu tenho todos os dons espirituais, eu já me considero parte do corpo de Cristo. Mas para o que servem os dons espirituais? Eles servem para aperfeiçoar o corpo de Cristo. E por que o corpo de Cristo está imperfeito? Ele está imperfeito sim, porque as pessoas elas estavam vivendo no pecado, fazendo muitos pecados. Os homicidas, os sequestradores, aqueles que têm inveja, aqueles que são egoístas, aqueles que são ladrões, aqueles que fornicam, aqueles que adulteram, etc. Existiam todos esses pecados e essas fraquezas nas pessoas.
E o Espírito Santo vem com os dons dele para acolher esse homem, essa mulher e limpá-lo de todos esses pecados, porque ele quer formar o corpo de Cristo que seja perfeito. O corpo de Cristo tem que ser perfeito. O Senhor disse isso. Então ele dá os dons e ele espera das pessoas pensarem: Senhor, me ajuda a mudar. Já me deste os dons, então eu preciso mudar. Olha para o meu pecado, para a minha fraqueza. Senhor, tira de mim. Essa é a luta que tem que começar a existir. Esse aí é o amor. Então o apóstolo disse no verso 1, 2 e 3 que todos esses dons, esse conhecimento, essa doutrina, tudo que ele sabe de Deus e tem de Deus, se no entanto o pecado dele persistisse, se o pecado morasse e habitasse junto dele, então ele nada seria e de nada serviria para ele. Porque você tem que pedir para Deus ajudar você a mudar, tirar de você isso. Então, no verso 4, então, o apóstolo disse: porque o amor é paciente. Mas o que é ser paciente? Ser paciente no sofrimento é tolerar, suportar as humilhações, talvez, das outras pessoas. Se, por exemplo, tem um homem ou uma mulher que se converteram ao Senhor, eles chegaram na igreja, se converteram ao Senhor, esse homem ou essa mulher chegaram na igreja, Deus falou com eles, e eles acabam se convertendo, continuam em frente, vindo todas as noites, ou 3 dias na semana, 4 dias na semana eles vêm na igreja buscar do espiritual, e o Senhor batiza ele com o seu Espírito Santo, depois dá os dons espirituais para eles, mas neles tinha um pecado oculto. Tinha um pecado que eles não conseguiam abandonar, não conseguiam deixar esse pecado. Eles começam a lutar e então eles estão sofrendo e pedindo para o Senhor: Senhor, eu estou sofrendo por causa desse pecado que eu tenho e não consigo largar, não consigo deixar, e isso me faz sofrer. Senhor, tira de mim isso. Ou também pode acontecer que Deus ouça a oração, a intenção deles de mudar, e aí então Deus tira o pecado deles e a pessoa fica livre. Mas então vem o outro sofrimento por um outro lado para essas pessoas. Elas não sofrem mais por ter um pecado na sua alma porque Deus tira delas. Mas aí então elas começam a sofrer pelas humilhações, ou os menosprezos, os desprezos, ou a zombaria da família deles por eles virem na igreja. Eles ficam zombando deles e acabam falando muitas coisas desagradáveis para eles, até podem ameaçá-los. Falam para eles: se você continuar nessa igreja acreditando nesse Deus que você fala, então eu vou te deserdar, vou tirar a sua herança. Para outros, a família pode falar: eu então não vou falar mais com você, nem me chama mais de pai, de mãe, porque eu não te conheço mais. Para outros, eles podem sofrer o menosprezo, podem zombar deles, podem não falar mais com eles, nem cumprimentam mais eles. Isso aí é um sofrimento, e isso gera sofrimentos. Aí então a pessoa, ela começa a sofrer. Mas como ele ou ela começaram a amar a Deus desde o momento que chegaram na igreja, porque eles receberam os dons e já viveram experiências com Deus, e eles falam: o amor de Deus é mais forte, o amor de Deus que tem em mim é maior do que o que a minha família, os meus parentes, as minhas amizades estão fazendo comigo, é maior. Eles falam para mim que vão me deserdar, mas Deus disse para mim, Ele já disse para mim que Ele ia me fazer prosperar, ia me fazer progredir na minha vida, que Ele ia abrir portas de bênçãos e de trabalho para mim e que eu ia viver bem. Então, meu Pai, Deus, Ele não vai me desamparar. Ele vai me dar uma herança que eu sei. Então, eu preciso sofrer, passar por isso, mas suportar, ser paciente nesse sofrimento. Suportar as humilhações, suportar a zombaria dos meus entes queridos, suportar tudo aquilo. Então é isso que significa o amor paciente. Vocês já sofreram? Os irmãos que estão aqui já sofreram? Eu acho que sim. Eu sei que sim, porque eu conheço algumas coisas da vida de alguns que contaram para mim o sofrimento, a humilhação, o desprezo das pessoas ao seu redor por estar na igreja do Senhor, por não ir naqueles eventos, naquelas reuniões, naquelas festas deles, por não ir fazer tudo que eles fazem. Então vem a humilhação. E então o crente, o irmão ou a irmã,
manhã, eles estão sofrendo. Eles sofrem e toleram, são pacientes, suportam e aguentam todas essas coisas. Por causa disso, diz aqui que o amor é paciente. Então, você pode falar, no meu caso, eu tenho sofrido. No que eu sofri, no que eu fui paciente, no que eu esperei, no que eu fiquei cuidando até o dia de hoje, suportando muitas coisas pelo amor de Deus, porque o amor é paciente, ele sofre. Eu me lembro que houveram alguns escândalos contra mim, alguns irmãos vão se lembrar, outros não. Mas houveram os escândalos contra mim no 2014, no 2004, nem me lembro depois se houve no 2017, 2018, nem me lembro. Mas então, houveram uns escândalos onde ficaram me caluniando, ficaram me insultando, as pessoas ficavam olhando para mim, me apontando. E aquilo gera o quê? Sofrimento, não é? De um certo jeito, de uma certa forma, é desconfortável. E o que eu poderia fazer? Eu tinha que aguentar, tolerar, ser paciente, seguir em frente, levantar a minha cabeça, amar a Deus, seguir em frente amando o Senhor. Porque era Deus quem ia me defender. Então, o amor é paciente. Então, se eu não tivesse tido aquela capacidade de sofrer e tolerar, ser paciente com o sofrimento, de aguentar o sofrimento, eu teria desistido, com certeza. Com certeza, eu teria desistido e teria que ter ido para um outro planeta. Mas para qual planeta eu poderia ir? Para onde eu poderia me esconder da presença do Senhor? Em lugar nenhum. Então, o que eu poderia fazer? Seguir em frente, porque o amor é paciente. Você tem que aguentar, tolerar, se resignar, esperar. Você tem que esperar. Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar. Glória ao Senhor. E tem sido assim, Deus nos levanta. Deus levanta aquele que cai. Olhem que no mundo as pessoas falam: olá, bem feito, quando alguma coisa de mal acontece conosco. Mas com o Senhor, quando aquilo acontece, Ele nos levanta. Glorioso seja o Senhor. Então agora vocês entendem que o amor é paciente, não é? Quando você tem os dons espirituais, você precisa ter paciência e tolerar. Eu conheço uma pessoa que ela acabou sendo caluniada e falaram coisas horríveis dela. Mas aí então ela ficou muito mal. Ela sumiu, ela ficou escondida, ela fugiu para que nunca mais ninguém olhasse para ela, nem a própria família dela, pela dor que ela sentiu. Pela amargura, pela raiva que ela sentiu contra aquelas pessoas que tinham falado mal dela. Ela não suportou, ela não tolerou e por causa disso a vida espiritual dela acabou desabando. E eu me lembro muito que eu disse para ela, mas olha tudo que fizeram já comigo e eu estou aqui na frente servindo ao Senhor, feliz, nada caiu em mim, olha para mim, eu estou inteira, completa. Não fica prestando atenção nisso, porque é o diabo que quer fazer isso com você. Fica tolerando, sofre, mas seja paciente, nós temos que aguentar, temos que ser resignados. É isso que significa que o amor é paciente, é ter resignação, é suportar, é não ficar prestando atenção nisso. Aquele que, por exemplo, ameaçam ele de deserdar, ele pode acabar falando: ai, Senhor, a tua palavra é tão linda, mas eu conheço um jovem que ele veio na igreja e durou 5 anos na igreja, recebeu o Espírito Santo e ele falava em línguas, e aí então ele vinha, durante os 5 anos, ele veio na congregação todos os dias, mas de repente aquele jovem, ele fazia parte de uma classe alta, da alta sociedade, e um dia ele acabou desistindo, se despediu, falou: realmente, Deus está aqui, e Ele tem me abençoado, Ele falou comigo, Ele me fez promessas, mas eu não posso continuar nesse caminho, porque a minha família é rica e eu preciso estar com eles nessas reuniões, nesses compromissos, nesses eventos, em todas aquelas coisas que são da minha família, que são do trabalho deles, que faz parte de tudo aquilo, então eu não posso ficar mais aqui, eu preciso estar lá, então eu desisto. E ele foi embora, e ele não quis mais voltar na igreja, nem buscar mais a Deus, porque ele disse: além disso, a minha família ficou me ameaçando que eles vão me deserdar se eu não ficar junto deles. Foi o que aquele jovem fez, e aquilo me deixou muito triste, gerou muita tristeza que eu visse essa situação, mas ele foi embora, ele foi viver no seu mundo, na sua sociedade que ele sempre viveu, com o seu dinheiro e as suas riquezas, com tudo, com todas as glórias do mundo.
E não sei o que aconteceu, mas uma vez ele estava indo para um lugar, viajando por um lugar, e umas pessoas acabaram passando do lado dele, aquelas pessoas que são ladrões, que sequestram, que matam, que fazem esse tipo de coisas, e acabaram matando ele. E esse foi o final dele. O final daquela herança, daquela riqueza, daquela sociedade, daqueles títulos, daqueles sobrenomes que ele ficou procurando. Esse foi o final. Ele acabou morrendo, acabaram atirando nele e esse foi o final desse jovem. E é muito triste. Talvez Deus permitiu que nós ficássemos sabendo disso para que nós percebamos as consequências do que acontece quando nós desprezamos a Deus, quando nós desprezamos a palavra de Deus. Então, o amor é bondoso. Vamos continuar aqui com o outro. O amor é bondoso. O que significa ser bondoso? Aquilo vem do bem, de fazer um benefício, de fazer o bem, de ser bondoso. Você precisa ser uma pessoa bondosa, uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa misericordiosa. Tudo aquilo abrange ser bondoso. A bondade, a misericórdia, a paciência, o carinho que você tem pelos outros, ser generoso. Talvez tem pessoas que são generosas, mas no coração delas elas têm muito defeito, mas não. Quando uma pessoa é bondosa, ela faz as coisas porque nasceu da alma dela fazer. Ela oferece um sorriso para as pessoas, ela cumprimenta sinceramente, carinhosamente os outros, olha para as pessoas com olhos de misericórdia, olhos de respeito, olhos de valor. Então, uma pessoa bondosa faz o bem em todos os aspectos da vida dela. É isso que significa ser bondoso. Então, diz aqui que a pessoa que tem amor, ou a pessoa que é bondosa, ela tem amor. Uma pessoa que é paciente no sofrimento, que suporta, tolera tudo e segue no caminho do Senhor, diz aqui que ela tem amor. Então, quem é bondoso tem amor. E diz aqui, o amor não é o quê? Não é invejoso. O amor não é invejoso. Quando um homem, um crente ou uma crente que tem os dons espirituais, porque nós estamos falando das pessoas que têm os dons espirituais, não é? O apóstolo aqui já falou que nós tínhamos que receber todos os dons espirituais, mas disse para eles também, ainda mostrarei um caminho sobre modo excelente, que é vocês não viverem no pecado, mas vocês terem o quê? Amor. E é que as pessoas achavam que o amor era somente um amor entre um casal, os abraços e os beijos, mas isso não é o amor que fala aqui. O amor de abraços e beijos não é o amor. Aqui tem a ver com o pecado, tem a ver com a personalidade dos seres humanos. Como são os seres humanos? Eles são arrogantes, eles são orgulhosos, eles são rebeldes, eles são teimosos, loucos, mentirosos. Não, se uma pessoa for assim, ela não tem amor. Uma pessoa que tem amor, ela é paciente, é bondosa, ela é misericordiosa, é carinhosa, é respeitosa, ela é educada, ela é decente, ela é educada, prudente. O amor não é invejoso, então quem não sente inveja no seu coração pode dizer, eu já tenho amor. No sentido da inveja, porque eu não sinto mais inveja. Alguma vez eu já senti inveja, eu era muito invejoso ou invejosa, mas Deus já tirou isso de mim. Ele mudou isso em mim, me tirou a inveja, então agora eu posso dizer que não sou mais invejoso de ninguém. Às vezes, a inveja também é chamada de ciúmes, ela também pode ser chamada de ciúmes. Mas nós não estamos falando de ciúmes entre um casal. Isso aí também é diferente. Os ciúmes que podem existir entre um esposo e uma esposa é diferente. Ou o casal, o homem e a mulher que são casal, que são como marido e mulher, os ciúmes que podem existir no meio deles não são os ciúmes que nós estamos falando aqui quando falamos da inveja. Quando falamos da inveja e os ciúmes. Isso aí é diferente. A inveja e os ciúmes que eu estou falando aqui é uma coisa diferente. Então diz que o amor não é invejoso porque há pessoas que ficam bravas
Por coisas muito simples, por exemplo, numa igreja, numa congregação, tinha um jovem e o pastor pediu para ele ajudar no microfone para que as pessoas pudessem falar nos testemunhos, mas aí depois, no domingo seguinte, o pregador quis que fosse uma outra pessoa que levasse o microfone e aquele jovem ficou bravo, ficou enraivecido e aí então ele começou a brigar. Isso aí, então, chama inveja. Quando eu não sou invejoso, então eu não preciso ficar bravo quando dão um trabalho para mim hoje e depois não me dão o trabalho e colocam uma outra pessoa para fazer esse trabalho. Mas eu tenho que ficar bem, eu não preciso ficar enraivecido. Por acaso eu sou o único, a única pessoa? Não, todos têm direito. Mas se eu ficar bravo, isso aí é inveja. Isso aí é ciúmes ou inveja, como você quiser chamar. E eu estou dando um exemplo simples, um exemplo infantil, sem contar em outros exemplos mais adultos, mais sérios. Mas então você fica enraivecido contra alguém e você pensa, eu não suporto aquela pessoa. Lá na Colômbia, as pessoas falam dessa forma, não sei em outros países da América do Sul, da América Central, o que vocês falariam, eu não gosto de alguém, não suporto ela. Isso aí é inveja. Isso acontece porque alguma coisa está te causando inveja, então por causa disso você fala, não suporto, não tolero essa pessoa. Além das pessoas que têm espíritos maus e aí então elas não gostam de ninguém mesmo. Mas nós estamos falando aqui de homens e mulheres que receberam os dons espirituais. Não vamos sair do contexto dos dons espirituais aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele deu um ensinamento completo para nós. Dons espirituais com o amor. Então, o amor não é jactancioso e não se envaidece. Esse envaidecimento, essa jactância, às vezes nós também chamamos de orgulho, não é? É um orgulho, é uma arrogância. A pessoa, ela é arrogante. Nós poderemos dizer também que isso é a jactância, o envaidecimento, a pessoa fica jactanciosa, falando eu sou, eu tenho, eu faço melhor do que aquele, eu falo melhor do que você, não é? Então, quando alguém tem essa forma ofensiva de ser, ela é jactanciosa ou tem envaidecimento na sua personalidade, mesmo ela tendo todos os dons espirituais, mas ela não tem amor. Então, o que acontece? Que ela recebeu os dons espirituais e ela era jactanciosa e se envaidecia tanto, mas ela tem que falar, Senhor, me muda isso de mim, porque você tem que tirar isso de mim. Essa jactância, esse envaidecimento, tira de mim, Senhor, porque eu gostaria de ser perfeita diante de Ti. O verso 5. O amor não faz nada indecoroso. A palavra indecorosa, ela abrange todos os pecados. O amor não faz nada indecoroso, indevido, impróprio. Se alguém for matar uma outra pessoa, está fazendo uma coisa indecorosa. Se alguém vai roubar, então está fazendo uma coisa indevida. Se ela mente, está fazendo uma coisa imprópria. Se ela engana uma outra pessoa, então ela está fazendo uma coisa indecorosa. Se ela está sentindo inveja contra alguém, isso aí é impróprio. Se ela tem rancor contra alguém, se ela odeia alguém, isso aí é uma coisa indevida. Se ela para de cumprimentar os outros, se ela para de falar com os outros, isso aí é uma coisa indevida. Se ela fica desejando que coisas más aconteçam com os outros, é uma coisa indecorosa. Então, o amor não faz nada indecoroso. Então, nem vamos listar todos os tipos de pecados e fraquezas que existem, porque nós sabemos que todos os pecados são uma coisa indecorosa. Murmurar, por exemplo, ficar fofocando, ficar andando no meio de fofocas, de murmurações, tudo aquilo é indecoroso, é indevido, não deveríamos fazer aquilo. Isso é o que significa indecoroso. E diz aqui que o amor não faz nada indecoroso. E o amor não busca o próprio interesse. Um homem, uma mulher que tem os dons espirituais e tem amor, diz aqui que eles não buscam o próprio interesse.
Eles não preferem eles primeiro do que os outros. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, eles não são assim. Eles são generosos com os outros. Eles falam, não, é melhor você desfrutar, você se sentir bem, você comer bem, seja feliz, não se preocupa por mim, porque vai chegar o meu momento. Mas, por enquanto, o meu desejo é você desfrutar, é você ter, é você ser feliz, é Deus te abençoar, é Deus te dar as coisas. É você triunfar na sua vida, é as coisas darem certo na sua vida. O que está acontecendo comigo, fica tranquilo, eu vou orar para o Senhor, vou pedir para Ele ter misericórdia de mim, mas eu sou feliz te vendo feliz. É isso quando você não busca o seu próprio interesse. Então, o amor não busca o próprio interesse e não se irrita. O amor não se irrita. Quando ele fala não se irrita, é o que nós normalmente na Colômbia chamaríamos de mau gênio. Na Colômbia chama de mau gênio, uma pessoa que tem um mau gênio, eles falam, essa pessoa é irritada, essa pessoa é de mau caráter, é temperamental. Outros falam em outro lugar que é brava demais, que é irascível, iracundo. Então, tem diferentes nomes para esse temperamento tão forte, onde vem a raiva, e a raiva, então, gera uma reação no corpo, na alma dessa pessoa. E essa raiva, então, faz essa pessoa se tornar violenta, agressiva, mal educada, grossa, arrogante, que ofende os outros, faz qualquer coisa. Então, por causa disso, temos que pedir para Deus tirar de nós isso. Se você considera que tem isso, então peça para Deus tirá-lo de você, porque você já tem os dons espirituais e não é bom para você se irritar. Então, não se irrita, não guarda rancor. Vocês não podem guardar rancor nos seus corações. Uma vez eu dei profecia para alguém e o Espírito Santo disse para ela... A pessoa falou para mim muito da sua vida, falou para mim que ela era vítima de tudo que ela contava para mim, ela era vítima. Mas quando eu orei por ela e o Espírito Santo falou para ela, no seu coração há muito rancor. E por causa desses rancores é que você está vivendo o que você está vivendo. Por causa disso, você está sofrendo pelos rancores que você tem no seu coração. Você tem que tirá-los do seu coração. E quando Deus disse isso para ela, é porque ela conseguia sim tirar esses rancores. Mas graças ao Senhor, naquela mesma profecia, o Senhor libertou essa pessoa e tirou dela esse rancor. E ela disse que quando terminou a profecia, ela se sentiu libertada, com muita felicidade e paz. E ela sentiu que a mente dela mudou e o pensamento dela mudou, o jeito dela fazer as coisas mudou e agora tudo dá certo para ela. Então, quando nós reconhecemos e pedimos para Deus, então Ele nos muda. Então, se temos os dons espirituais, mas nós ainda temos pecados, não temos amor. Então, precisamos pedir para Deus e Ele vai nos mudar para que nós possamos ter amor. Então, vamos seguir lendo sobre o amor. O amor não se ressente do mal. No 6, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor se regozija com a justiça, com a verdade, com a equidade. Ele não se alegra com as coisas más, mas com as coisas boas, justas. Isso aí é o amor, vocês entendem perfeitamente o que é aquilo. O 7, tudo sofre. Aqui fala novamente sobre o verso 4, aquele sofrimento, mas agora vocês já sabem o que é tudo sofre. É a tolerância, é ter paciência. Porque o inimigo vem e tenta usar a sua família, os seus chefes, os seus colegas de estudo ou de trabalho, quem for, os seus filhos, quem for. Ele usa contra você e você precisa descobrir que é o diabo que está atrás de você e não eles. E que você tem que suportar, ter paciência, ficar calado, orar e pedir para Deus para que possa se cumprir em você esse verso de tudo sofre porque você tem amor. E então, como você tem amor, melhor você ficar calada, melhor você ficar resignada, confiar e esperar em Deus, porque Deus vai ajudar você a resolver o seu problema, porque o amor tudo sofre e o amor tudo crê no Senhor. Tudo crê no Senhor. Quando uma pessoa tem amor, ela acredita e confia em Deus. E também, às vezes, vocês sabem o que acontece?
Essa pessoa acredita nos outros, mesmo que os outros falem mentiras para ela, mas ela acredita. Porque vocês sabem quem é que vai ser enganado no final? O mentiroso, não você. As pessoas até podem falar para você, você é tão bobo, você deixa os outros te enganarem, você acredita em tudo que falam para você, você acredita neles, você é bobo. Mas não tem nada a ver que eles te tratem assim, porque você tem amor. E então você acredita naquilo que estão falando para você. Mas se a pessoa estiver mentindo para você ou enganando você, Deus que vai cobrar dela, e o Senhor faz mesmo. Ele cobra dos outros, do mentiroso, do enganador, ele cobra deles. E você acaba saindo livre de pensar mal, de ser incrédulo, de pensar mal dos outros. Mas eu preciso acreditar também nas pessoas, eu preciso acreditar neles. Esse é o exemplo que eu dou para vocês, porque aí a pessoa vai falar, ela acreditou em mim, mas depois ela vai ficar envergonhada e vai pensar, mas eu preciso mudar. Como assim? Por que eu preciso ficar enganando os outros, falando mentiras, se os outros acreditam em mim? Não, isso aí é injusto. Com certeza, aquela pessoa vai refletir dessa forma e ela vai conseguir mudar. O amor. Vocês estão percebendo o que é o amor? Quão grande, quão abrangente é o amor? O amor tudo suporta. No 8, o amor não acaba jamais. Diz aqui que o amor não acaba jamais. Mas as profecias cairão em desuso e as línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de uso. Mas quando que isso vai acontecer? Quando? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque isso aqui é uma polêmica de muitas religiões, de muitas denominações. Há muitas denominações que interpretam mal esse verso, que se escondem atrás desse verso falando, não, mas é que na minha igreja não há dons espirituais porque aquilo já caiu em desuso, já acabou. Porque em 1 Coríntios 13:8 diz que o amor não acaba jamais, mas as profecias cairão em desuso e as línguas também, e o conhecimento também vai ficar fora de uso. Eles se escondem atrás desses versos, mas é muito curioso que se alguém mais inteligente do que eles ficasse questionando e perguntando, mas vocês falam que acabaram as línguas e a profecia, mas o conhecimento ainda não acabou. Então, como vocês definem isso? Alguém inteligente poderia questioná-los dessa forma, mas nós não vamos discutir esse assunto. Eu vou dar para vocês uma resposta. Gostaria que vocês prestassem muita atenção, que vocês lembrassem e escrevessem o que significa. Quando diz o amor não acaba jamais, isso quer dizer que uma pessoa que é santa, reta, perfeita, pode existir, porque Deus aperfeiçoa ela e santifica ela, e a igreja vai ser perfeita e vai continuar vivendo em perfeição até a eternidade. Então diz o amor não acaba jamais. Mas as profecias cairão em desuso e as línguas cessarão. Quando? Quando o Senhor Jesus Cristo vier nas nuvens. Quando o Senhor Jesus vier nas nuvens pela sua igreja, porque o Senhor Jesus diz na Bíblia que Ele está aperfeiçoando a sua igreja para que a sua igreja seja sem mancha e sem ruga, para que seja uma igreja perfeita. E quando ela esteja perfeita, Ele virá nas nuvens recolher a sua igreja, com homens e mulheres crentes que estão todos cheios do Espírito Santo e têm os dons espirituais. Todos eles terão amor, porque nenhum deles pode estar pecando, nenhum deles pode pecar. Então, quando isso acontecer, diz na Bíblia que o Senhor virá nas nuvens e as pessoas que estão na terra, os crentes em Cristo, eles serão transformados num corpo glorioso e eles subirão nas nuvens receber o Senhor. E eles estarão indo com o Espírito Santo. E aqueles que já morreram no Senhor ressuscitarão. Eles ressuscitarão. Não se preocupem se vocês foram cremados ou não. Não se preocupem se vocês viraram cinzas ou não. Porque lá, daquelas cinzas, Deus é tão poderoso que Ele recolherá as cinzas do mar de onde elas estiverem, e Ele vai novamente formar o corpo daquela pessoa, daquele crente que viveu nos caminhos do Senhor, que teve amor, que teve dons espirituais e que foi um homem perfeito ou uma mulher perfeita. Deus então ressuscitará eles, devolve o corpo para eles, mesmo que eles fossem cremados, Deus forma de novo o corpo deles e a pessoa volta a ser ela e ela sobe nas nuvens para se encontrar com o Senhor. E quando aquilo acontecer,
Aí o Espírito Santo vai embora com a sua igreja. E aqui no mundo ficarão as pessoas que vão ser levadas para a condenação. As pessoas que se perderam, as pessoas que não quiseram aceitar o Senhor, aqueles que não quiseram acreditar em Deus, aqueles que não quiseram dar para Deus a dignidade, o lugar que Ele tem, eles ficarão aqui para a perdição. E o Senhor que sabe o que Ele fará com as pessoas aqui, mas eles aqui não terão mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo irá embora com a sua igreja. Por causa disso, as profecias cairão em desuso, elas vão acabar, porque não terá mais profecia, porque o Espírito Santo estará com a sua igreja nas nuvens com o Senhor. Não haverão mais línguas, as línguas cessarão, e diz aqui que o conhecimento atual ficará fora de uso. O Senhor vai suspender a ciência e o conhecimento. Então, como o Senhor Jesus ainda não veio nas nuvens, nós ainda aqui estamos desfrutando da profecia, dos dons espirituais, das línguas, e nós estamos desfrutando do conhecimento, da ciência. Isso aqui é para que vocês gravem nos seus corações. No verso 9, o apóstolo Paulo disse... Ele disse, porque em parte conhecemos. Nós conhecemos um pouquinho a respeito de Deus, um pouquinho. O que nós conhecemos de Deus é muito pouco. Nós não entendemos todos os mistérios de Deus. E também, como nós conhecemos em parte a Deus, um pouquinho de Deus, então a nossa profecia também é em parte profetizamos. Isso quer dizer que a profecia, ela não é como as pessoas gostariam que fosse. As pessoas gostariam que profetizassem para elas passo a passo tudo que elas têm que fazer na vida delas. Há pessoas que falam, eu vou na igreja para ver se Deus fala para mim qual dos 2 pretendentes que eu tenho, porque eu tenho 2 pretendentes e eu não sei qual eu deveria namorar. Se eu deveria namorar o Pedro ou o João. Então eu vou na igreja para Deus falar para mim na profecia para ver se eu namoro o Pedro ou o João. Então Deus nunca vai falar essas coisas para você, porque Deus, Ele não é um vidente. Ele não é um vidente. Quando Deus fala por meio do dom da profecia, Ele fala coisas importantes para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, para você se formar como uma pessoa, como uma melhor pessoa, como um filho de Deus, para você mudar para o bem. É disso que Deus fala com você. E vai falar poucas coisas, não vai falar tudo para você. Deus pode falar, segue em frente, porque eu farei de ti um homem importante na vida. Me segue, leia a Bíblia, ora para mim. E me obedeça, e confia em mim, e se afaste do mal. E eu farei de ti um grande pregador. Deus, o Espírito Santo, Ele pode falar isso para você, mas Ele não vai falar, mas é que na semana que vem você vai viajar, e naquela viagem, então, você vai estar 3 dias lá, e você vai nadar na piscina, depois você vai lá e vai comer num restaurante muito chique, depois disso, então, você vai conseguir pegar um outro avião. Deus não vai falar dessas coisas assim. Ele não fica falando isso. Tem outras pessoas também que pensam, eu vou na igreja para Deus falar para mim se eu vou ganhar na Mega Sena. É que eu vou comprar a Mega Sena, mas eu vou pedir para Deus me dar o número ganhador para eu ganhar, porque se eu não for ganhar, eu não compro, mas se eu for ganhar, então eu compro o número da Mega Sena. Então, por ficar pensando desse jeito e tratando Deus como uma criança, como uma brincadeira, então com certeza o diabo pode vir tentar enganar você. E aí então o diabo fala, compra a Mega Sena que você vai ganhar, então você não ganha. E aí você fala, tá vendo? Eles falaram pra mim naquela igreja comprar a Mega Sena que eu ia ganhar e eu acabei não ganhando nada, nenhum prêmio. Mas isso não teria acontecido se você não ficasse sendo teimoso e nécio. Nós não podemos tentar a Deus. Nós não podemos exigir de Deus o que Ele tem que falar para mim, o que Ele tem que dizer para mim. Claro que não. É o que Deus quiser me dar. É o jeito como Ele quiser me guiar, me orientar. Se o Senhor quiser falar comigo, Ele quiser me guiar, talvez eu farei um negócio e o Senhor quer me orientar e Ele quer falar para mim, não faça esse negócio. Obrigada, Senhor, porque me orientaste. Obrigada. Mas isso não quer dizer que eu preciso ou que eu tenho o direito de exigir para Deus que Ele tem que falar para mim passo a passo as coisas da minha vida.
Isso é o que significa, em parte, profetizamos, porque a profecia realmente é o que Deus quiser falar para a pessoa, do jeito que Ele quiser orientar uma pessoa, como Ele acha que a pessoa realmente precisa para a vida espiritual dela, para o crescimento dela. Então, não é a nossa teimosia, não é o que nós gostaríamos que Ele falasse para nós. Então, tem pessoas que, todas as vezes que ela vem na igreja, elas falam, eu quero receber profecia para ver o que Deus fala para mim. Se vai dar certo o meu negócio, ou se vai dar errado, ou se o meu marido tem uma outra amante, ou se a minha mulher tem um amante, eu vou lá para eles me profetizarem e ver o que ele vai falar. Não, Deus não vai falar dessas coisas. Com certeza, Deus pode ter até falado para alguém disso, eu não vou negar, mas é porque Deus quer falar para essa pessoa, e aí Deus fala para aquela pessoa não se amargurar, não sofrer, porque ela provavelmente estava triste por causa disso. Como uma vez veio uma mulher na nossa igreja, ela veio até mim, ela não era da nossa igreja, ela era da religião tradicional e ela estava sofrendo muito. Essa mulher estava sofrendo demais porque o esposo dela, eles iam se divorciar porque ele estava traindo ela. E ela estava tão triste, ela ia pedir o divórcio para ele, ela estava sofrendo muito, mas antes disso, trouxeram ela para mim porque ela estava destruída. E eu orei por ela, pedi para Deus por ela e no momento eu não sabia muito bem da situação dela, mas quando eu orei e profetizei por ela e o Espírito Santo disse para ela: "O seu esposo ama você. O seu esposo te ama." E disse para ela: "Busca o caminho reto." Falou para ela sobre o caminho espiritual, falou das coisas espirituais, mas disse para ela daquilo que ela estava sofrendo tanto. O Senhor falou com ela disso para deixá-la feliz, para que ela voltasse a ter paz e felicidade e alegria. E depois, então, ela me disse: "Mas ele me ama? Mas ele tem uma outra mulher e nós vamos nos divorciar por causa disso." Eu falei: "Mas o Senhor falou isso para você, então confia e acredita em Deus", porque era a primeira vez que ela estava vindo na nossa igreja e o Senhor fez um milagre muito grande na vida dela. Ela disse que ela saiu da igreja, ela se transformou, saiu dela toda a amargura dela, ela chegou feliz em casa, sentindo muito amor pelo seu esposo, porque a profecia mudou ela tanto que ela chegou em casa totalmente transformada, falando bem com o seu esposo, e aí eles não se divorciaram. Então, vocês percebem o milagre que Deus fez? E isso acontece porque Deus quis fazer o milagre nela. Eu não sei o que Deus viu nela para consolá-la dessa forma, mas eu acho que ela foi sincera. Com certeza, quando ela pediu para mim orar por ela, porque nós somos amigas, mas ela tem a sua religião e ela sabe que nós aqui seguimos o Senhor e a Bíblia e tudo, mas ela respeita isso. Mas ela valorizou, porque ela pediu para mim orar por ela. Então, ela valorizou, ela deve ter pensado: Maria Luísa tem a Deus, e como Maria Luísa tem a Deus, então eu vou pedir para ela orar por mim, porque eu estou sofrendo demais, eu estou destruída. Então, talvez Deus viu isso, e Deus consolou ela e deu felicidade para ela. É que eu acho que quando Deus disse para ela: "O teu esposo te ama", com certeza nesse momento Deus voltou a fazer ele se apaixonar por ela. Deus fez isso de uma forma rápida demais. Então é isso. É o que acontece com a profecia. É Deus quem fala o que Ele quiser, não o que nós, da nossa teimosia, gostaríamos. Ele não vai fazer o que nós queremos. Por causa disso, fala: em parte conhecemos as coisas de Deus e a doutrina, e em parte profetizamos. Quer dizer que a nossa profecia tem um limite. Qual o verso que nós estamos lendo? No 10, diz: "Mas quando vier o que é perfeito", quer dizer mais além. Depois do Senhor vir nas nuvens, levar a sua igreja e o Espírito Santo ir embora com a sua igreja, lá naquela outra vida, naquele Canaã perfeito, lá onde tem a Sião perfeita, o tabernáculo do Senhor perfeito, lá, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte ficará fora de uso, porque lá, naquilo que é perfeito, nós não vamos mais precisar da profecia, não vamos mais precisar dos dons, porque lá nós estaremos com Deus. Bendito e louvado seja o Senhor. Bem, e no verso 11 diz, o apóstolo disse: "Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino." Ele disse:
Raciocinava como menino, mas quando me fiz homem, deixei de lado as coisas de menino. E assim é a nossa vida espiritual. Quando nós começamos, somos como crianças e no decorrer do tempo que vamos lendo a Bíblia, que temos a Deus, que adquirimos os dons, que amadurecemos, que mudamos, que acabamos tendo amor. Então diz aqui que viramos maduros e pensamos de uma forma matura. E o verso 12, pois agora vemos mediante espelho e obscuramente. E isso quer dizer... Tudo que nós vemos de Deus, as maravilhas, os milagres, é como quando alguém se olha no espelho. Dessa forma, nós vemos tudo o que vivemos no Senhor. Mas que um dia Ele diz, mas então veremos um dia face a face o nosso Deus. Agora conheço em parte, eu conheço uma partezinha só, mas um dia eu conhecerei totalmente as coisas do Senhor lá na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem, porém, o amor é o maior deles, diz aqui. É o principal, o maior deles e o que nunca vai acabar, mas que vai durar até a eternidade é o amor. Irmãos e irmãs e pessoas que vieram pela primeira vez, que são recentes... O meu desejo é que vocês possam receber o batismo com o Espírito Santo, depois os dons espirituais para que vocês possam se tornar o corpo de Cristo. E depois o amor. O amor que vocês agora já conhecem. A pessoa que adultera, ela não tem amor. Aquele que fornica não tem amor. Aquele que rouba não tem amor. Aquele que tem inveja não tem amor. Agora vocês já sabem, nós já lemos aqui de alguns pecados, porque na verdade são muitos, mas todos esses pecados, quem estiverem praticando eles, tendo os dons espirituais, não tem amor. E se eles não têm amor, eles não estão fazendo nada diante de Deus. Então, tomem muito cuidado. Eu aconselho vocês que abram os seus corações para o nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por este ensinamento maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, e permite que este ensinamento possa chegar nos corações de todos nós. E que não somente chegue nos nossos corações, mas que nós possamos praticá-los. Que nós possamos ser inteligentes e sábios, que possamos assimilar, entender o teu ensinamento, a tua doutrina, e que nós possamos recebê-la na nossa alma, que nós possamos mudar, que nós possamos então desfrutar sendo o corpo de Cristo, que nós sejamos o corpo de Cristo, que nós façamos parte, que sejamos membros que realmente sirvam para o trabalho da evangelização, que cada um de nós tenhamos os dons espirituais e que cada um de nós possamos sair pelo mundo trabalhando e evangelizando, porque agora, pela tecnologia, temos formas mais simples de evangelizar. Nos ajuda, Senhor, e nos dá estratégias para conseguir evangelizar o mundo e falar para muitas pessoas que estão sem Deus e sem esperança, que não têm conhecimento e pela falta de conhecimento se tornaram rebeldes e se tornaram corruptos. Mas, Pai Santo, nós somos pequenos, nos consideramos tão pequenos, Senhor. E Tu tens que nos fortalecer, tens que nos ajudar a crescer e tens que nos ajudar, Senhor, a ter amor, que cada um de nós tenha amor na sua totalidade, para que possamos Te servir, para que possamos cumprir com a Tua missão, a missão que Tu tens nos mandado, que queres que façamos, Senhor, aquela missão que Tu ordenaste aos apóstolos. Nós hoje temos ela também e temos sido acolhidos pela mesma ordem e as nossas gerações futuras também serão acolhidas por essa ordem e por esses ensinamentos. Então, Pai Santo, nos ajuda, Senhor,
Meu Pai, te agradecemos, Senhor, os louvores sejam para ti, a honra seja para ti, a glória seja para ti. Agradecemos a ti, eterno Deus. E agora, Pai, na tua misericórdia, te pedimos, Senhor, que estendas a tua mão, que cura sobre todas as pessoas, os homens e as mulheres que estão doentes, que estão nas suas casas doentes ou que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes de diferentes doenças e aqueles que têm a doença desse vírus. Pedimos, Senhor, que estendas a tua mão poderosa e cures eles, limpes eles e tenhas misericórdia deles, Senhor. Que lhes dês mais uma oportunidade para que eles possam conhecer os teus caminhos, a tua verdade e possam se salvar. Pai Santo, obrigada, Senhor. Também te pedimos que tires as maldições, as bruxarias, os feitiços, todas as ataduras, os espíritos imundos que atam as pessoas. Senhor, liberta todos os que clamam a ti e pedem para ti, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, e pedimos isso no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar o coro A Cada Dia com Cristo, o coro 119, A Cada Dia com Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda. Y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda. Y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Glorificado seja o nosso Deus. Muito obrigada, os meus queridos irmãos e irmãs, e até mais. E eu peço desculpas pelo horário. Que o meu Deus abençoe vocês. Obrigada para as crianças, beijos, e para vocês muitos abraços. Amo vocês. E aqui também para vocês, muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada.